Antes de eu começar a falar do vídeo, eu vou falar de 3 notícias. Uma delas não é tão boa, mas as duas são com certeza. Então bora lá. A primeira notícia vai acabar com dúvidas de muitas pessoas que vêm sempre nos meus comentários perguntar sobre isso. Enfim, o mangá de Dungeon Ideai, que estava sendo feito pelo ilustrador Kineda, foi cancelado, mano, no volume 10. Ou seja, pelo mangá, a gente nunca mais vai saber como foi a conclusão do jogo da família Apollo contra o Belcraniel. Essa notícia sim é um pouco ruim, mas logo em seguida foi anunciado que vai ter uma continuação, que vai se chamar Dungeon Ideai 2. O primeiro volume desse mangá estava previsto para ser publicado em junho, mas até agora não foi revelado nada sobre ele, pessoal. Então quando sair esse mangá 2 eu falo para vocês aqui no vídeo. Bem, a segunda notícia é que a Light Novel da família Freya ganhou uma adaptação para mangá. Eu sei que essa notícia é velha, mas mesmo assim vale ressaltar isso. Pelo que eu percebi, o mesmo cara que fez o design da Light Novel vai estar fazendo esse mangá. Eu acho o traço dele muito bonito, cara. O mangá já saiu no Japão, mas quem sabe em dezembro alguém traduz pra gente. Quem não aguarde que quando também sair notícias sobre esse mangá, eu trago aqui pro canal. Agora a última notícia aí, pra quem tem medo que não tem uma quarta temporada do anime Dungeon Ideai, eu vou falar pra vocês como tá a venda do volume 16 da Light Novel, cara. Em 3 dias que o volume foi publicado lá no Japão, ele conseguiu pegar o primeiro lugar no ranking com 63k de unidades vendidas, pessoal. Ele conseguiu vender muito, ficando acima de Mahoka, Kimetsu no Yaiba, Mao Gakuen, Tensei Slime e vários outros, cara. Realmente é muito incrível. Então pra quem tem medo que não tenha uma quarta ou até mesmo uma quinta temporada do anime, pode ficar tranquilo que provavelmente vai ter, porque as vendas estão muito boas no Japão e eles vão continuar fazendo anime para promover a Light Novel. Então fique agora com o vídeo da sinopse do volume 16 de Dungeon Ideai. Um dia, Bel estava olhando os livros deixados pela família Apollo em sua casa. Ele estava tentando encontrar menções sobre o Albert Wadenstein, porque ficou confuso depois de ver Ais oferecendo flores ao túmulo dele. Bel estava curioso para saber por que Ais faria isso e se perguntou se havia alguma conexão entre eles, como ela ser sua descendente ou algo assim. Ele procurou por muito tempo, mas no fim não conseguiu encontrar nenhum livro que mencionasse isso. Enquanto Bel estava pensando no Albert, ele ouviu alguém na porta. Bel desceu e foi atendê-la. Após abri-la, ele se depara com uma garota que nunca tinha visto antes. Ela diz para Bel se você não tivesse aparecido na frente daquela pessoa antes de entregar a ele uma carta, dizendo-lhe para se certificasse que lesse. Depois ela saiu sem dizer mais nada. Bel ficou surpreso ao ver que todos estavam assistindo em segredo. Lily perguntou qual era a relação que ele tinha com ela. Bel fala que nunca conheceu antes e pergunta se Lily sabia quem ela era. Lily disse que ela era um membro da família Freya, chamada Helun. Ela era conhecida como atendente da deusa. Bel pergunta se o nome dela era apenas Helun ou tinha um sobrenome ou algo assim. Lily disse que em Donatus, ou Denatus, que é o lugar onde os deuses escolhem sobrenome para os seus filhos, a Freya pediu aos outros deuses que não queria que ela tivesse um. Bel se perguntou por que Helun estaria lhe dando uma carta, mas ele decidiu parar de se preocupar e abriu ela. Todos da família Este olharam por cima do ombro de Bel e ficaram surpresos ao ver que a carta de amor era de Si, pedindo para ele ser seu par no festival da deusa. Os membros da família Este e o próprio Bel se perguntaram por que receberiam uma carta de amor de Si entregue por um membro da família Freya. Esta continuou e disse que tentou parar na Host Felicity para tentar ver se antes, mas ela nunca esteve lá. Esta disse que provavelmente tinha medo de vê-la e estava sempre se escondendo dela. Naquela noite, Otar convocou uma reunião de emergência para a elite da família Freya. Otar iniciou a reunião e disse que o motivo de tê-los chamados para lá era porque Si estava saindo com Bel durante o festival. Otar disse que recebeu uma mensagem de Helun dizendo que queria uma chance que eles ficassem sozinhos. Otar disse-lhes que queria dividir os guardas em 2. Um para Freya e outro para Si. Rogue sugeriu que simplesmente matassem Bel em vez disso. Alfrig, irritado, afirma que se matassem Bel, Freya o seguiria para o céu. Todos concordaram em não prejudicar Bel. Allen, enjoado de estar na reunião, saiu de lá. Otar tentou detê-lo e disse que não havia terminado ainda. Allen simplesmente respondeu que guardaria a Si e eles a Freya antes de partir. Mais tarde naquele dia, Sir disse a Freya que tinha começado a desenvolver sentimentos por Bel também, e perguntou se ela permitiria que ela fosse o par de Bel durante o festival da deusa. Ela pensou consigo mesma sobre como estava planejando traí-la, mas sentiu que precisava fazer isso para realizar seu desejo. Freya concordou com seu pedido, mas disse a ela que se Bel descobrisse sua mentira, ela nunca mais poderia se aproximar dele. Sir concordou, e Freya desejou sorte após partir. No dia seguinte, Belcraniel estava indo pro Host Felicity para tentar encontrar Sir, mas foi arrastado para um beco por Edin. Bel o reconheceu e perguntou se Sir tinha uma conexão com a Freya família. Edin perguntou a Bel se ao saber disso isso mudaria a forma que ele via Sir. Bel respondeu que não.
Satisfeito com a resposta que Bel deu, Redin fez Bel seguir para um café que Lily e Finn foram, e eles continuaram a conversa lá. Durante a conversa, Redin mencionou sobre o próximo encontro de Bel com Cir. Bel disse que ainda não tinha aceitado o convite de Cir, por já ter alguém que já admirava. Redin disse que, caso não aceitasse, ele destruiria sua família, dizendo que os desejos de Cir eram o mesmo que os de deuses. A conversa continuou e Redin disse que Bel não merecia a Cir, e que em 5 dias Redin ia treinar o Bel para o seu encontro com Cir. Algum tempo depois que Bel começou seu treinamento com Redin, Ash e Lily se perguntaram onde Bel estava, por não receber nenhuma notícia dele há dias. Algum tempo depois, Mikoto correu para a sala com uma carta de Bel. Na carta ele tinha escrito que sairia com Cir, mas eles notaram que no final da carta estava escrito "me salve". Eles começaram a ficar nervosos com o que estava acontecendo e decidiram chamar Takemikazuji e Miyashi família para ajudar eles. Redin passou 2 dias treinando Bel como ele deveria se portar no encontro com Cir. No terceiro dia, Redin foi para a masmorra com Bel Cranel. No último dia de treinamento, Redin foi com Bel para o 18º andar. Naquela noite, Otar perguntou para Freya se ela concordava com o pedido de Cir. Freya se perguntou se sua conexão com Cir fez seus sentimentos passarem para ela. Otar, antes de sair, perguntou para Freya o que ela desejava. Freya disse que seu desejo não tinha mudado e perguntou para Otar de que lado ele estava. Otar disse que tudo que faz é para ela. Cir se aproximou de Otar pedindo ajuda para o encontro com Bel. Cir pensou consigo mesmo que tinha possibilidade de mudar o futuro de Freya e esperava ter Otar do seu lado. Depois de pensar um pouco, Otar concordou em ajudá-la. Seguindo o conselho de Redin, Bel apareceu no festival para seu encontro com Cir 5 horas antes. O Festival da Deusa era um festival que durava 3 dias por ano. O seu objetivo era homenagear as deusas da colheita. Ista foi uma delas, mas depois de morta sobraram apenas 4. Freya, Demeter, Hathor e Demia. Elas deviam estar presentes durante o festival todos os anos. Demeter fez uma palestra para iniciar o festival. As deusas observaram os cidadãos desfrutarem do festival e agradeceram a colheita. Mais ou menos na mesma época, Bel e Cir começaram seu encontro. Ash e todos os membros da família estavam trabalhando no Rust Felicity. Ryu se sentiu culpada e pediu desculpas. Mikoto disse que ela não precisava se preocupar e disse que era o mínimo que eles poderiam fazer depois de todas as vezes que ela o salvou. Quando o restaurante começou a ficar cheio e a família Ash começou a chamar mais a atenção dos clientes, Anya e Sholly abordaram Ryu e Loruene para convencê-las a fugir com elas para que pudessem espionar Bel e Cir. Bel se lembrou do que Redin disse no seu treinamento, que ele deveria ser honesto e dizer tudo o que estava pensando no momento. Então, quando ele se encontrou com Cir pela primeira vez, Bel agiu honestamente e disse a Cir que ela parecia realmente bonita. Alguém tentou roubar algo da bolsa de Cir sem que ela percebesse, mas Bel percebeu e o parou. Vendo isso, as garotas que observavam de perto começaram a conversar sobre o quão legal Bel estava agindo e comentaram que ele estava diferente do estado nervoso de costume, enquanto Ryu só permanecia em silêncio e observava. Bel perguntou a Cir se havia algum lugar específico que ela queria ir durante o encontro. Cir disse que não tinha nenhum, então ele chamou uma carroça puxada por cavalos e eles foram até a Rua Dédalus, onde foram recebidas pelas pessoas do orfanato. Alguns residentes da Rua Dédalus pegaram alguns instrumentos e começaram a tocar música. As crianças do orfanato convidaram Bel e Cir para dançar com eles, e todos dançaram por muito tempo. Fina viu até Bel parecendo feliz e perguntou a Bel onde planejava ficar com Cir esta noite. Bel ficou confuso e perguntou o que ela estava dizendo. Nossa, que merda é falar isso, cara. Fina disse há pouco que Cir pegou ela no colo e ela olhou para baixo de sua camisa e viu que ela estava usando uma calcinha muito bonita. Ela disse a Bel que era definitivamente essa calcinha da sorte e que Maria disse a ela que muitos bebês são feitos durante o festival da colheita. Maria, ouvindo isso, ficou com raiva de Fina e pediu desculpas a Bel. Ocean acidentalmente tropeçou e caiu enquanto dançava, machucando a perna. Cir o consolou e cantou para ele enquanto curava suas feridas. Bel achou a letra da música muito interessante e perguntou a ela o que era. Ela disse que tinha acabado de inventar. Bel se ofereceu para comprar roupas novas a Cir, já que as roupas brancas ficaram com várias manchas de sangue. Depois que Bel comprou para ela roupas novas, Cir olhou para um tipo de uva cristalizada que uma das barracas estava dando e Bel pegou e foi dar para ela. Cir ficou confuso e disse que algo estava errado. Cir disse que ele estava segurando a mão dela toda vez que ela pensava em algo e fazendo tudo o que ela queria. Ela disse que isso deixava ela feliz, mas era estranho. Bel ficou nervoso porque sabia que Redin definitivamente estava observando e tentou desviar do assunto, conseguindo. Bel e Cir retornaram ao Central Park, onde Demeter fez seu discurso. Bel olhou para Freya, que ainda estava lá, percebendo que estava olhando para ele e para Cir. Bel sentiu que a maneira como Freya os olhava era diferente do normal, como se ela estivesse sentindo raiva ou algo assim. Cir percebeu que Bel e Freya se encaravam e disse para ele não olhar para outras mulheres durante o seu encontro. Hermes e Asf
estavam passando pelo festival. Enquanto caminhavam, Hermes notou que Bel e Cir estavam juntos e percebeu que eles estavam em um encontro. Hermes perguntou se estava tudo bem para eles ficarem juntos e olhou para a direção de Freya. As também estavam andando pelo festival com uma sacola de Jagamarucan. Enquanto ela caminhava pelo festival, notou Bel e Cir juntos. Bel também notou e disse seu nome. Vendo isso, Cir abraçou o braço de Bel e disse olá para As. Ela se desculpou com ela, mas disse que estava no meio de um encontro e estava ocupada demais para falar com ela. As ficou confusa com o que viu e esta passou correndo. A deusa, percebendo As, perguntou se ela tinha visto Bel. As disse que acabou vendo junto com Cir. Ela então pediu a As para ajudá-la a seguir Bel, no qual ela concordou. Bel disse Cir para esperar, uma vez que chegaram ao beco muito longe de onde encontraram As. Bel ficou muito bravo e perguntou por que ela estava agindo assim com As. Cir disse a ele que ele era seu para agora e não deveria estar falando contra as mulheres na frente dela. Ela então perguntou a Bel se ele preferia ter um encontro com As em vez dela. Olha a pergunta que ela faz, mano, na moral. Bel podia sentir vários pares de olhos observando. Ele não conseguiu se conter completamente e acabou dizendo a Cir que falar assim com As era rude. Ele imediatamente deixou escapar a palavra que não era justo, dizendo que seu mestre nunca ensinou o que ele deveria fazer em uma situação como esta. Cir ouviu isso e perguntou o que ele queria dizer com o mestre. Ela continuou dizendo a Bel que conhecia alguém com um gosto parecido de roupas que ele estava usando, e disse que seu nome era Edin. Bel ficou nervoso e não achou que seria capaz de negar. Então ele confessou tudo. Cir acusou Bel dizendo que ele estava fazendo tudo isso porque Redin obrigou. Bel negou e disse que era verdade que Redin o ajudou, mas ele queria agradecer por tudo que ela fez por ele desde que eles se conheceram. Então ela disse que ele poderia perdoá-lo se lhe fizesse um favor. Bel perguntou o que ela queria. Ela disse a Bel que estava sendo observada pela família Freya e pediu que ele levasse a algum lugar onde eles não pudessem ser encontrados. Bel, depois de passar por um bom tempo, acabou aceitando. A primeira loja que Bel entrou originalmente sozinho foi a loja de Lenoa. Ele comprou véus reversos e poções resistentes a odores. Então Bel e Cir escaparam usando eles. Perto dali, as garçonetes da Host Felicity, Bel como Ash e esta ficaram surpresas por não poderem encontrar Bel em lugar nenhum. Redin, que vinha chegar no local, foi o único que viu eles fugirem pela direção noroeste. Depois de ver isso, ele os encobriu, apontando na direção oposta de onde Bel e Cir estavam indo. Depois de escapar, Bel percebeu que eles estavam próximos a um dos locais que Bel planejava levar Cir durante o encontro. Então ele decidiu levá-la lá. Eles chegaram a uma grande catedral que foi construída antes dos deuses descerem ao mundo inferior. O nome da catedral era Stein de Fuland. Assim que entraram, viram que o teto da catedral tinha uma grande pintura de um espadachim segurando o corpo de um espírito e um santo que estava atrás deles. Dentro da catedral, havia um caixão feito de cristais que continha restos de mortais do espírito na ilustração. Mais tarde, Bel deixou a catedral e fora dela viu um homem vendendo joias. Cir estava de olho em um acessório que poderia ser usado na roupa ou como prendedor de cabelo. Vendo isso, o homem disse que ele tinha um acessório de par para casal. Ele mostrou para eles como cada peça tinha uma ilustração em sua escultura, um do espírito e uma do Fuland. Vendo como Cir estava olhando para o pingente, Bel comprou e deu para ela. Ela agradeceu e deu a ele o acessório do herói Fuland, enquanto guardava o do espírito para si mesma. Bel levou Cir para um navio de 50 metros chamado Colher d'Água. Enquanto Bel e Cir olhavam o cardápio tentando decidir o que comeriam, esta e As observavam de uma mesa distante. Enquanto comiam, Bel pediu a Cir que lhe contasse o que ela era. Ele se perguntou por que a existência dela era tão importante para uma família tão forte quanto a família Freya. Cir perguntou a Bel se isso mudaria a maneira como ele pensava sobre ela. Bel hesitou no começo, mas ele disse que não importava o segredo que ela tinha, isso não mudaria a Cir que ele conhecia. Pouco antes de Cir responder a pergunta de Bel, houve um grande impacto no navio. Bel viu que era um membro da família Freya, que havia criado uma ponte de gelo. Van encomendou seus subordinados para irem atrás de Bel. Ouvindo isso, As saiu para enfrentá-los e perguntou o que eles queriam com Bel. Van ficou surpreso ao vê-la e perguntou se ela pretendia entrar no caminho da família Freya. As disse a Van que se eles fossem implicar com Bel, ela os impediria. Bel ficou surpreso ao ver As lá. Cir saiu correndo e Bel a seguiu sem entender o que de repente estava acontecendo. Cir chamou Bel antes de pular para a borda do navio, deixando Bel sem escolha a não ser pular também para amortecer sua queda de 50 metros na água abaixo. Fim do capítulo 4. Eu vou parando por aqui, pessoal. O vídeo já tá bastante grande e eu não quero deixar ele maior do que já tá. Bem, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Falou!